Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje é uma maquiadora profissional e especializada em pele madura. Se tornou referência nos Estados Unidos nesse segmento. Apaixonada por elevar a autoestima feminina, ela fez de sua dor a sua maior inspiração. Criou o método Mapa Harmônico, que ensina a mulheres realçar os seus traços de forma prática, sofisticada e personalizada. Já brilhou com sua expertise em eventos de prestígio como New York Fashion Week, Forbes e os melhores do ano. Hoje, vamos conhecer a trajetória de Cláudia Gomes. Confira. George Robert Talks. Gente, hoje eu estou de frente com uma mulher que é sucesso na América. É com muito prazer que hoje ela vem aqui, abrir o livro da sua própria vida. Seja muito bem-vinda, a maquiadora Cláudia Gomes. Jorge, que prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, tá? Por essa oportunidade de eu estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória, tá? Muito prazer, é um prazer enorme estar aqui. Cláudia, o prazer é todo meu, eu vou dizer todo nosso, porque é o prazer da equipe também te receber aqui nos nossos estúdios para contar hoje para brasileiros cidadãos do mundo essa sua belíssima trajetória entre Brasil, Estados Unidos, escolha de uma carreira. E é isso. Por trás, gente, de uma mulher bem-sucedida, tem uma trajetória belíssima, mas nessa trajetória é uma trajetória de cair e levantar, Exatamente. imaginar. E é isso. Vamos lá. Cláudia, começa contando para a gente. Vamos lá no nosso túnel do tempo, né, gente? Começa contando para a gente como foi a infância da Cláudia Gomes. A minha infância foi em uma cidadezinha, né? Eu sou de Minas Gerais, Conselheiro Pena, uma cidade bem pequenininha no interior de Minas Gerais. Sou de uma família pequena de 3 irmãos, eu sou irmã do meio. Eu sempre costumo falar que eu sou aquela irmã apaziguadora, né? Tem o meu irmão, que é o caçula, tem a minha irmã mais velha e eu fico no meio ali intermediando tudo. Mas a gente teve uma infância muito boa, regada de muita fé, regada de muita alegria, mas também de muita dificuldade. Assim, a gente passou muita coisa difícil desde quando eu me lembro, sabe, Jorge, da minha infância, eu lembro que foram etapas difíceis da minha vida, da nossa vida. Não foram tempos fáceis, não. Nós tivemos várias mudanças, eu me lembro disso, que a gente já morou em Rondônia, saiu de Minas Gerais e foi para Rondônia, saiu de Rondônia e voltou para Minas Gerais. Então, a minha infância ela foi marcada, muito marcada por isso. E também, quando a gente estava em Rondônia, com 8 meses que a gente tinha imigrado para Rondônia, a gente estava super bem, vivendo uma vida, já estabilizando lá, né, nesse estado. Eu tinha, acredito que 7 anos, 6, 7 anos, se não me engano, 6, 7 anos. Eu tenho um irmão mais novo, meu irmão mais novo tinha 4 anos. Então, a minha infância foi muito marcada por esse episódio, que é onde eu me lembro assim, com muita riqueza de detalhes, sabe? Com 8 meses que a gente estava lá, o meu irmão ele teve um problema de saúde muito grave, então ele foi diagnosticado com um câncer muito raro, onde
O meu pai, ele teve que retornar para Minas Gerais, porque lá, naquela época, né, a gente está falando de 35 anos atrás, 38 anos atrás, naquela época lá não tinha muito recurso para o tipo de tratamento do câncer dele. Uhum. Então meu pai teve que retornar para Minas Gerais com ele, e e aí começou a nossa trajetória de muito mais dificuldade na nossa vida, sabe. Eu tive que ficar mais a minha irmã de casa em casa, a gente ficava mês na casa de uma tia, mês na casa de uma avó, então isso eu me lembro muito bem, porque eu sentia muita falta da minha mãe, e minha mãe teve que ficar no hospital com meu irmão durante um bom tempo. Então, eu acho que isso serviu também para que nós fôssemos resilientes, sabe. Eu aprendi sobre resiliência desde essa época. Então eu aprendi a ter que cair e me levantar desde essa época. Eu aprendi a sentir falta, mas ter que aguentar nessa época, né, porque eu senti muita falta da minha mãe. E e aí eu desenvolvi muitas coisas durante esse tempo, porque eu era uma criança, eu não conseguia entender, sabe, Jorge, tudo que estava acontecendo. E e aí comecei a desenvolver várias coisas naquela época, né, de infância. E aí meu irmão, ele ficou muito tempo no hospital, ele passou por várias cirurgias. Foi quando o médico, a equipe médica falou, chamou a minha família e falou que não tinha mais o que fazer, que Uhum. só realmente por um milagre que acontecesse algum milagre né, que meu irmão ia conseguir sair dessa, e que eles iriam fazer uma última cirurgia, e essa cirurgia era a definição de tudo. Uhum. E aí eu me lembro exatamente o dia que eu fui vê-lo, olha para você ver como que certas coisas marcam a infância e a vida da gente, né. Verdade. Eu fui nesse dia a gente foi chamado para ir visitá-lo, né, porque ele ia fazer essa cirurgia, e aí eu me lembro que ele estava carequinha, sem cabelo nenhum, mas ele, passava uma força tão grande para todos nós, era uma coisa muito incrível. E ele sempre falava assim que ele ia ser curado. E aí ele passou por essa cirurgia e realmente houve um milagre, né, e hoje ele é uma pessoa muito reconhecida no Brasil, ele tem uma empresa gigante no Brasil, ele mexe com influenciadores digital, e muitas pessoas que tá assistindo essa entrevista certamente conhece o meu irmão, e ele é o nosso milagre. E essa parte da minha infância ficou muito marcada. E desde então, depois a gente retornou para a cidadezinha, né, que a gente, morava, mas isso serviu de, sabe, isso nos impulsionou a gente querer sempre buscar, a gente sempre ter fé e ser realmente resiliente, sabe, Jorge. Mas não foi só essa etapa que marcou, né, na minha infância. A gente teve uma infância muito feliz, a gente foi cheio de amigos, a gente passou por muitas coisas legais, a gente tinha uma, para você ter uma ideia, depois que passou tudo isso, a gente criou, eu, meu irmão e minha irmã, chamava MEC Produções, olha para você ver a veia empreendedora lá do início. A gente criou uma equipe onde a gente fazia pequenos eventos na escola, a gente fazia desfile. Então, assim, foi uma infância com muita coisa, muita dificuldade, mas foi uma infância muito feliz, muito alegre. Bom você falar sobre isso, porque imagina, nos dias de hoje, com toda essa tecnologia que nós não tínhamos lá atrás, tem criança que chora por não ter um telefone, por não, Exatamente, não é isso? Hoje se tornou tudo tão fácil, muito.
o livre acesso a tudo, né? Tudo muito fácil, tudo muito cômodo para todo mundo, né? E lá atrás a gente não tinha isso, por exemplo, para a gente dar um telefonema, para quem tinha telefone em casa, era um telefone somente residencial, Residencial. tinha telefone celular naquela época. Né? Se a gente for falar dessa época de 38 anos Exato. atrás, a gente não tinha telefone celular. É... Quem não tinha telefone em casa tinha que ir num orelhão público para fazer uma chamada, enfrentar ainda uma fila, porque tinha fila ainda. Tinha fila. Né? E quando a ficha acabava, né, Jorge? Que antes, que no início era com ficha, né? Depois veio a era do cartão telefônico, né? E aí as coisas já foram evoluindo mais. Mas eu acredito que tem pessoas, tem adolescentes, por exemplo, a minha filha, eu conto isso para ela, que eu fui ter um telefone em casa, o telefone fixo mesmo, eu já era uma adolescente. Uhum. Então, assim, ela fica assim, mãe, mas como isso? Como era isso, né? Então, hoje em dia, eu acredito que tem pessoas que talvez nem sabem o que é um orelhão, por exemplo, né? Verdade. Não sabe que às vezes a gente não podia contar determinado segredo, que tinha uma fila atrás te ouvindo, né? Uhum. Então, naquela época, era isso, né? Era ligar para a pessoa, falar bem rapidinho, ó, preciso encontrar com você. Hoje, a gente Exato. uma tecnologia, né, bem avançada, e quando você fala sobre isso, essa infância cheia de amor, essa infância de muita batalha, uma batalha que seu irmão passou, né, o vencer Hum, câncer, a família fica muito comovida com tudo isso também. exato. E você também, você e sua irmã, né, quando muito jovens ainda, tinham que ir para a escola e lidar com tudo isso. Como é que foi para você esse processo acadêmico, né, como adolescente? Então, aí quando o meu irmão passou por tudo isso, eu sempre mudava muito de escola, né? Tinha Uhum. isso também. Mas eu sempre procurei, sabe, Jorge, ser uma boa aluna, na medida do possível, né? Porque era a falta dos meus pais, era sempre estar em algum lugar diferente, porque ora ficava com os meus avós, ficava um tempo, estudava lá, em alguma escola, ora ficava com os meus tios, e assim eu fiquei durante um bom tempo. Passado isso, a gente foi para a nossa cidade, né? A nossa pequena cidade, e eu a gente começou mesmo, eu comecei a estudar, a me envolver, né, na igreja lá, então sempre gostei muito de estar envolvida com pessoas. Sempre fui muito tímida, mas eu acho que eu procurava, eu buscava uma maneira de vencer essa timidez, sabe? Eu sempre fui tão tímida a ponto, Jorge, de quando fosse apresentar um trabalho na escola, e eu acho que isso se deu da época, eu acredito muito que isso começou da época em que eu fiquei sem os meus pais, desencadeou isso e eu fiquei, criei um bloqueio, sabe? Mas eu procurava estar no meio de pessoas, estar envolvida em grupos jovens, e, e aí eu fui vencendo essa timidez. Entre aspas, né? Eu sou ainda tímida, mas a gente tenta se controlar. Mas, e aí foi, eu era muito convidada para participar, como a minha cidade era uma cidade pequena, eu era convidada para estar ajudando em desfiles. Na época, na minha cidade, é uma cidade de Minas Gerais, então existe muito festa de rodeio, né? Então é bem forte a cultura, né, de rodeio lá. Então eu participava muito disso e ajudava a organizar desfiles e tudo. E com isso, olha para você ver que uns dias atrás eu estava dando uma entrevista, foi que eu lembrei quando que a maquiagem entrou na minha vida. E isso foi lá atrás, porque na época que eu ajudava a organizar esses desfiles,
Eu tinha um glitter de escola, Aham. eu tinha um lápis preto, que eles chamavam de lápis crayon na época, tinha um batom da minha mãe, e na época nem usava base, essas coisas, era um pó de arroz que falavam. Então, na época que eu ajudava a organizar esses desfiles, eu pegava o secador da minha mãe e falava com as meninas que iam participar: "Olha, quem fizer cabelo e maquiagem comigo vai ganhar o desfile". Então, assim, eu tinha esse negócio, e elas pagavam para eu estar produzindo elas. E isso era muito gostoso, era muito bom. Eu conseguia patrocínio nas lojas para as meninas, sabe. Então, assim, eu lembro disso. E só que, assim, foi uma fase na minha vida, né, e aquela época a maquiagem nem era esse boom que é agora, né. Era uma coisa muito superficial. Mas eu me lembrei disso, que a maquiagem já existia na minha vida lá no início, né, na minha adolescência. Para falar a verdade, gente, naquela época, maquiagem, as meninas muito jovens, não era nem permitido o uso da maquiagem. Hoje, a criançada vai para a escola, já quer usar um batonzinho, um blush. Naquela época, na nossa época, era até proibido, não era isso? Exatamente. Menina indo para a escola de maquiagem, tinha esse tabu em relação Tinha, à maquiagem, muito. a maquiagem vai estragar a sua pele, né? E hoje, com essa tecnologia, produtos de beleza, né, vieram sofrendo tantas transformações que hoje tem creme protetor, primer, tem tanta coisa, né, Exato, e que protege a pele. Mas exatamente. olha que interessante. No meio disso tudo, dessa dificuldade e também criação de eventos há muito tempo atrás, quais foram suas fontes de inspiração para que você viesse se encontrar numa carreira? Então, Jorge, para te falar a verdade, naquela época, eu para te ser bem sincera, naquela época a gente assistia muita novela, né, então, assim, sabe de quem eu me lembro muito? Inclusive, quando encontrei com ela, eu falei que ela me inspirou muito, que era uma mulher da época maravilhosa, inclusive é até hoje maravilhosa, a Luísa Brunet. Luísa Brunet. Luísa Brunet, né, modelo, alta, magra, linda, naquela época, gente, era um escândalo, era mulher, assim, ela estava em tudo que é revista, ela estava era o auge. Então, assim, eu acho que todas as garotas, as meninas da minha idade, na época, se inspiraram muito também na Luísa Brunet. Quem não queria ser uma Luísa Brunet, né? Então, né? Então, assim, mas aí, com isso, eu eu seguia estudando e como a situação financeira da minha família sempre foi uma situação financeira muito difícil, né? A gente não tinha recursos e, na época, a faculdade não é o que é agora, né. Na minha época, a faculdade era uma coisa cara, era uma coisa difícil, realmente. E, então, eu fiz, pedagogia, o curso que tinha mais próximo, eu estudei, em Montes Claros, Minas Gerais, e me especializei e fiz pós-graduação em psicopedagogia. Eu sempre gostei de estar com pessoas, né. Então eu atuei na minha área como psicopedagoga dentro de escolas durante 5 anos em Minas Gerais. E aí mas assim, sabe o que é você trabalhar como psicopedagoga, estar dentro de escola, mas você amar estar ali envolvida com eventos, com festa. Eu sempre amei isso, eu sempre gostei. Mas, teve essa época, eu comecei muito nova, eu me formei muito nova e fui para logo que me formei, já fui para dentro de uma escola trabalhar, e foi uma fase muito gostosa da minha vida, foi muito bom também. Que bom, muito bom. Agora, você poderia ter escolhido qualquer outro país. Como surgiu essa vinda para a América? Por que os Estados Unidos? Então, a minha irmã, ela mora aqui já há 29 anos. A minha irmã, ela sempre, desde a adolescência,
ela sempre falou do sonho americano que muita gente tem, né. Então a minha irmã sempre quis conhecer os Estados Unidos. E eu ouvia isso dela desde muito cedo, mas isso era um sonho dela, né. Então com 24 anos, mais ou menos, ela veio para os Estados Unidos, constituiu família aqui e casou aqui, teve filhos, e sempre estava indo no Brasil. Em meio a isso, né, depois que me formei, comecei a trabalhar na escola e tudo, eu me casei também Uhum. e mudei. Eu morava em Minas Gerais, mudei para o Espírito Santo, Barra de São Francisco, que aliás é uma cidade que eu amo de paixão. Então eu tenho uma veia, eu sou mineira, mas tenho uma veia de Espírito Santo, de capixaba também. O estado nos abraçou, né, com muito carinho. Então, indo para esse estado, logo que casei, eu não entrei para a escola, não comecei a dar aula, comecei a trabalhar com o meu marido. Ele tinha comércios lá, tinha supermercado, então eu comecei a trabalhar junto com ele. Logo depois que a gente, montou esse supermercado, ele abriu uma padaria também no centro da cidade, e aí eu fiquei trabalhando em um comércio e ele em outro. E aí a gente foi, eu tive a minha filha lá, né, no Espírito Santo, e quando a minha filha, Jorge, tinha 4 anos, eu falei assim: "Eu vou tentar o visto para Ah, eu ir lá passear, conhecer, né, onde minha irmã mora, e passar o Natal com ela, conhecer como é a cultura de lá". E e aí tentei o visto e a gente conseguiu o visto, mas engavetei o visto. Eu não vim passear, fiquei um tempo, eu me lembro que foi em outubro que eu tentei esse visto, e engavetei ele, não vim aqui. No outro ano, meados do outro ano, a gente está falando aí de 2014, mais ou menos, eu estava na padaria e minha filha, ela já estudava, ela tinha quase 5 aninhos, mas ela já estudava. E ela tinha acabado de chegar da escola. Então, ela estava nos fundos da padaria, porque eu trabalhava, ficava na padaria e meu marido ficava no supermercado. Então, ela estava nos fundos da padaria quando a gente foi assaltado. E com isso, eu, eu desenvolvi, a partir daí, eu desenvolvi uma síndrome de pânico. Eu não sei se isso desencadeou lá, eu não sei se isso veio da minha época, de quando, né, eu ficava com muito medo de tudo e de todo mundo, quando eu fiquei sem minha mãe e meu pai, né, lá na infância, mas eu sei que isso despertou em mim um medo de tudo. Todo mundo que parava em frente à padaria, que tivesse de moto, capacete, que não tirasse, eu ficava com medo. Ficava com medo de sair, fiquei com medo de tudo. Minha irmã, então, falou comigo: "Vem passear aqui, dá um tempo aí, vem passar o fim de ano comigo para você ver como é aqui e você dá um tempo, né, passar umas férias". E assim eu fiz. Meu marido ficou tomando conta de tudo, peguei minha filha, que tinha já 5 anos e alguma coisa, e a gente veio. uhum. Fiquei aqui, Jorge, exatamente na cidade que eu estou, Salt River, New Jersey. Fiquei aqui 35 dias. Foi o suficiente para eu me encantar com os Estados Unidos, para eu ver, assim, na verdade, eu acho que eu me encantei com a segurança que o país, né, te dá. Verdade. Uma vez que eu estava vindo de um quadro difícil, né, eu tinha medo de tudo. Então, quando eu cheguei aqui, eu podia andar com o meu iPhone, eu podia falar, eu podia deixar, às vezes, o carro, né, agora não tanto, mas podia deixar até o carro destrancado. Isso me encantou, me fez ficar encantada. Mas como falar isso para o meu marido? Porque meu marido nunca quis nem conhecer Estados Unidos. Aham. E ele tem irmãos que moram em Boston, mas ele nunca quis vir. Então cheguei e ele viu que eu já estava toda diferente.
E aí falei com ele que não queria mais trabalhar com a padaria, que era para vender a padaria e aí eu já não tinha estrutura realmente para lidar lá com o comércio. Então eu fazendo terapias, porque eu tive que começar a fazer terapia e tudo, a psicóloga falou comigo: "Cláudia, por que que você não procura uma coisa que você gosta muito? Alguma coisa que quando você para fazer, que você esquece de tudo". E aí, Jorge, começou a minha procura, assim, o que que eu gosto muito? Poxa, na minha época de adolescência, eu gostava muito, existia muito fazer bijuteria, sabe? As meninas faziam muito bijuteria mesmo, comprava mesmo as miçangas e faziam. Então, eu sempre fui muito criativa. Uhum. Aí eu falei: "Não, mas não é isso que eu quero". Aí comecei, eu falei: "Poxa, por que não maquiagem?". Eu lembro que na época a Boca Rosa estava estourada, assim, sabe? Aí comecei a assistir, porque ela só fazia YouTube na época, né. Aí comecei a assistir os vídeos dela e me encantei por maquiagem novamente, né. E aí comecei a fazer cursos lá na minha cidade, procurar cursos, aonde tinha curso de maquiagem para fazer, e comecei a fazer. E a cada curso que eu fazia, eu via que realmente era aquilo que eu queria. Então eu inicialmente eu não comecei a trabalhar de cara, sabe. Eu estou falando aí de um processo aí de 1 ano aí eu fazendo cursos e vendo se realmente era isso que eu queria. E aí eu pegava as meninas, as funcionárias que trabalhavam com a gente no supermercado, fazia maquiagem nelas, pegava elas de cobaia mesmo, e aí fui vendo, pegando gosto pela coisa. E aí montei um estúdiozinho, né, em cima da casa da minha mãe, e falei: "Não, agora é a hora, deixa eu tentar. Deixa eu ver se realmente eu levo jeito para a coisa". Aí comecei a fazer maquiagem, divulgava no Facebook, fazia maquiagem para casamento, para madrinhas e começou a aparecer, mas assim, muito timidamente, porque eu trabalhava no supermercado, né, com meu marido, então era mais só final de semana mesmo. E com isso, eu fui tentando amadurecer a ideia para ele vir aqui conhecer. E aí, Jorge, isso já se estendeu aí 1 ano e meio que eu já tinha vindo aqui. E aí eu falei com ele assim: "Vai lá conhecer, vai ser bom você ir". Aí ele falou: "Mas quem vai ficar? Quem vai tomar conta?" Eu falei: "Não, pode ir, eu fico aqui, eu tomo conta". E aí ele veio também, ficou aqui 30 dias, mas ele veio para Boston e ficou 30 dias em Boston. Se apaixonou também. Se apaixonou também, se apaixonou. E aí quando chegou lá, já estava ansiosa, querendo conversar e saber o que que, né, se ele tinha gostado. Ele falou assim: "Não, realmente lá é o lugar para a gente criar nossa filha mesmo, assim, é um lugar diferenciado mesmo". A gente estava falando de uma criança que já tinha isso aí, já estava com quase 7 anos. Uhum. Então a única coisa que ele falou é o seguinte: "Mas como a gente vai fazer se a gente", porque aí eu já falei: "Então vamos para lá? Vamos passar um tempo lá?". Aí ele falou: "Mas como a gente vai fazer? Quem vai comprar um supermercado numa crise que o país sempre está, né, o Brasil sempre está em crise". Então ele falou: "Quem vai comprar um supermercado?". Eu falei com ele: "Se for de Deus, se for para a gente ir, vai aparecer alguém". E aí, Jorge, eu lembro que foram exatamente 9 meses. A gente não falava para muita gente, a gente não ficava procurando, sabe. A gente ia nas pessoas certas. E quando tinha 9 meses que a gente estava nessa de repente vir para cá, vender o supermercado, apareceu um cara que estava vindo, que foi embora, morava na Filadélfia, e Ah, foi embora e queria investir em alguma coisa. E ficou sabendo que a gente estava querendo, vender lá para vir para cá. E para você ver como Deus encaminha as coisas, eu falo que quando as coisas têm que ser, quando é de Deus realmente, ele encaminha tudo. As coisas acontecem. Esse cara, ele chegou lá e ele falou com a gen ele viu um movimento, ele ficou lá, né, sondando, e chegou para a gente e falou: "Eu posso te dar uma entrada essa semana?".
e te dar o restante daqui 30 dias. Foi isso a nossa conversa, não teve outra conversa. Ele ficou praticamente com todos os nossos funcionários, né? Assim, a gente fez acerto com todo mundo, mas ele ficou com quase todos os funcionários, e aí a gente começou essa nossa trajetória de migração, de migração para cá. Foi o nosso momento, migrou. Momento imigrou. Olha que coisa boa. É. Bom, gente, hoje eu converso com essa mulher que é muito bem-sucedida porque ela faz o que ama. Olha isso. Todo o material, tudo que ela desenvolve hoje dentro do estúdio dela. A gente vai falar ainda sobre o boom cultural, o choque cultural e também de tudo que ela vem fazendo. Hoje, ela é uma referência aqui nos Estados Unidos com a criação desse método maravilhoso, esse mapa harmônico que ela desenvolveu, que ajuda mulheres, e também o seu nome é um nome que circula muito bem no New York Fashion Week, nas semanas de moda de Nova York, eventos da Forbes, eventos em Vegas e também os melhores do ano. Não sai daí, a gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já. Jar Jar Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Jar Jar Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje, gente, é com muito prazer que eu estou de frente com Cláudia Gomes, essa mulher que se tornou uma profissional que deixa sua marca por onde passa. Muito bom. Cláudia, a sua chegada, a chegada da família aqui nos Estados Unidos, que envolve um choque cultural enorme. Vamos falando-se do idioma, o processo geográfico, leis, como foi para a família o se ajustar em um país completamente diferente do Brasil. Jorge, embora a gente tenha vindo aqui, né? Porque tem muitas pessoas que vêm para cá e nem nunca tinha conhecido, né? A gente teve a oportunidade de vir, de conhecer, mas vir, conhecer e passear é uma coisa. Depois que você vem para cá, quando você vem com a sua família, você aqui se torna seu país, né? Aqui é aqui que você vai estar morando. Muita coisa muda. É tudo muito diferente, né? Então, assim, é um choque de realidade realmente. Primeiro, a começar pelo idioma,
que é muito complicado, né, a gente não tem voz, porque a gente precisa das pessoas para estarem falando para a gente. E também o clima também, porque eu sempre morei em uma cidade de clima mais tropical, bem quente, né. Então, quando eu vim para cá, estava muito frio, foi uma época de fim de ano, dezembro, então já me deparei com o frio de dezembro daqui, e foram muitas coisas, a gente se deparou com muitos obstáculos, mas eu acredito que tudo a gente precisou passar para hoje eu ser quem eu sou, para É. Cláudia ser quem ela é. Eh, e eu sempre falo, Jorge, que todas as oportunidades que me vieram aqui, eu agarrei com forças. Eu eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha acabado de completar 40 anos, então tem 6 anos que eu moro aqui. E a gente costuma falar, quando a gente está nessa idade, assim, eu costumo falar que eu não tenho muito tempo mais para ficar errando, muito tempo mais para perder a oportunidade, que às vezes a gente, quando é mais jovem, a gente deixa muitas oportunidades passarem. Então, eu mesmo aqui sendo um outro país, eu falo que Deus ele foi escrevendo de uma forma tão extraordinária a minha trajetória, que eu acho que tinha que ser realmente aqui para tudo acontecer, sabe? Então eu passei por muitos perrengues aqui, muitas dificuldades no início, mas isso foi me moldando e construindo a Cláudia que é hoje, sabe? E eu te falo que tudo aconteceu e tem acontecido muito rápido na minha vida. As coisas começaram para mim muito rápido. Uhum. Talvez seja pelo fato do que eu falei, que eu abraço todas as oportunidades, né. Então tudo que veio para mim eu fui pegando, eu fui abraçando, mesmo sem saber o que era, às vezes, por exemplo, quando eu falo que eu estive maquiando no evento da Forbes, eu estive num evento da Forbes sem saber o que era um evento da Forbes. Só depois que eu estava lá, que o meu irmão, no Brasil, me ligou e falou comigo: Você está num evento da Forbes?" Eu falei: "É, fazendo maquiagem." Ele falou: "Você tem noção de que evento é esse, da grandiosidade que é?" Eu falei: "Não", porque tinha somente um ano que eu estava aqui. As Uhum. coisas estavam acontecendo muito rápido. E foi assim que aconteceu. Eu cheguei, comecei a trabalhar com a minha irmã na limpeza. A minha irmã, ela tem um esquete de casa, né, grande, e eu saí do Brasil no intuito de trabalhar com a minha irmã na limpeza durante a semana e aos finais de semana, se aparecesse alguma coisa de maquiagem, eu pegar. E eu me lembro, Jorge, que eu saí com uma maleta. Quando eu inaugurei esse espaço, as minhas clientes daqui falaram: "Cláudia, seu sonho veio dentro dessa maletinha de maquiagem", porque a primeira cliente que eu fiz aqui, eu tinha uma maletinha de maquiagem bem pequenininha que eu trouxe do Brasil. Eu nem tive tempo de comprar maquiagem aqui na época quando eu fiz essa primeira cliente. E quando eu saí do Brasil com essa maleta, eu me lembro que eu falei assim: "Gente, imagina eu descendo para fazer maquiagem em alguma cliente, descendo o meu carro com essas maletas", sabe, que era meu sonho isso. Então eu falo assim, hoje eu vivo muito além do que eu sonhei. E quando eu falo, os meus olhos brilham, porque realmente eu falo de uma coisa que eu nunca esperava viver. Eu nunca imaginava nem nos meus melhores sonhos, estar Sabe, vivendo tudo isso. então, quando a gente fala sobre essa realização, creio eu acredito muito nisso, que lá atrás, quando você veio, você já começou a pensar de como seria o futuro aqui, tanto que você tentou convencer o seu marido e aconteceu. Então, você falou também, né, na trajetória, no poder do universo, que Deus Exato, escreveu a história e teve que acontecer. O seu exato, altar foi tão forte, foi tão. exato.
que fez com que isso viesse se materializar para vocês na vida da sua família de uma forma mais rápida. Exato. Porque a gente pede, a gente fala e as coisas acontecem. Então, o que você está vivendo hoje, olha que interessante. A gente, às vezes, passam pessoas pelo meu programa ou até pessoas que me seguem no Instagram já falando sobre o trabalho que você faz. E isso é muito bom, isso é muito legal, esse apoio, né? Você, eu não ia, a gente não fala nem que você hoje tem uma nova carreira, não. Você já praticava isso anos atrás no Brasil. Exatamente. Muito jovem, você já fazia isso com seus irmãos projetando para que no futuro você não sabia que isso ia acontecer com você hoje, mas lá atrás já era um preparo para que você viesse a chegar aonde você está hoje. Olha que incrível. Realmente, Incrível, né? É realmente. a trajetória do levantar e cair, Isso aí. do se repaginar. Exato. Pessoas, né, quando eu faço a entrevista com pessoas que moram aqui na América, todo mundo fala algo que é muito interessante. A cada dia, Deus me dá uma nova oportunidade para que eu possa me repaginar. Olha isso, né? A gente tem essa obrigação de escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. Vida. O processo é diário, Exato. diário. O trabalho que você desenvolve hoje, o seu nome já se tornou conhecido porque você também, como uma influenciadora, é uma profissional da maquiagem, mas que lançou no mercado métodos para ajudar a outras mulheres se reinventarem, mulheres que têm assim marcas tão profundas quanto as Exato. suas, ou mulheres que têm marcas, vamos falar, né, feridas mais Mais profundas. né? Exatamente. E o seu trabalho hoje faz com que essas pessoas, essas mulheres, se sintam mais belas, capazes, Isso, empoderadas, poder. elas querem mais, elas querem além. É isso que eu e é isso que me encanta, sabe, Jorge? Ah, quando tudo isso começou, quando eu me lembro que eu trabalhei com a minha irmã na limpeza somente 6 meses. Foi um processo muito rápido. Uhum. E com 6 meses que eu estava aqui, eu conheci uma pessoa, e tá aí também, o que você falou é incrível. Essa nossa conversa me faz lembrar de coisas, porque as palavras realmente têm poder. Eu profetizei, eu falei e as coisas foram se concretizando. E Deus foi colocando pessoas na minha vida de jeito que o quebra-cabeça foi se montando, sabe? Então eu conheci uma pessoa e, e essa pessoa me apresentou uma outra que falou: Cláudia, eu faço um trabalho. Ela é uma pessoa que faz apresentações de fisiculturismo. Sabe o que é? Sim. Então ela falou: eu preciso de uma pessoa que, que, que vá atender em eventos, nesses eventos. Jorge, eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que talvez nunca viu uma apresentação. As mulheres, elas pintam, elas bronzeiam o corpo, né, para ficar, né, para aparecer mais o músculo. Então, assim, o corpo ele tem que estar bem bronzeado, só que o rosto não tanto. Então, é mais o bronzer daqui para baixo. Então, o que que a maquiadora precisa fazer? A maquiadora precisa conseguir colocar o rosto mais ou menos no tom que está todo o seu corpo. E eu comecei a observar isso e via que muitas maquiadoras, muitas pessoas, quando iam se apresentar no palco, quando a luz jogava nela, o rosto ficava muito branco e o corpo bronzeado.
eu falei: "Espera, deixa eu tentar fazer de jeito que eu vou conseguir igualar para não ter esse choque a hora que joga a luz no rosto das meninas que vão se apresentar". E, Jorge, foi incrível isso. Eu me lembro que teve uma apresentação em Atlantic City, que os jurados, isso foi televisionado por TV daqui, os jurados falavam da maquiagem que eu tinha feito. Eles falaram que a maquiagem casou muito bem com o tom da pele, do corpo que estava. E aí, com isso, eu comecei a ganhar nome nesse meio. E aí fui convidada para Las Vegas, fui convidada para eventos de fisiculturismo em Tampa, a Flórida. Então eu fui para vários eventos fazendo esse trabalho de cabelo e maquiagem nessas pessoas. E depois disso foi que eu já tinha me apresentado no evento da Forbes, sem saber que eu estava dentro de um evento grandioso. Me chamou por telefone uma pessoa, quando fui maquiar, fui ver que era uma Miss de Angola, então maquiei também, na época ela era Miss de Angola também. E aí as coisas começaram a acontecer e não pararam. E aí comecei a receber premiações assim, e aí foi aonde eu vi a necessidade, por eu ser pele madura, né, muitos maquiadores, né, por eu estar nesse meio, eu via que eles não falavam muito para pessoas pele madura. Uhum. E então, assim, eu sempre vi também que era um tabu maquiador falar para pele madura. Nem todo mundo gosta de falar, né? Nem todo maquiador gosta de fazer maquiagem em pele madura. Uhum. E aí eu falei, por que não eu voltar os olhos para essa área, uma vez que eu já sou pele madura? Então, comecei a pesquisar produtos que me ajudassem a fazer a maquiagem em esse tipo de pele, que é pele madura. E aí, com isso, eu vi a necessidade dessas mulheres, eu vi a carência dessas mulheres de não encontrar maquiador que de repente conseguisse fazer uma pele que não craquelasse, uma pele que não deixasse com o rosto mais envelhecido, sabe? Então eu comecei e desenvolvi um método. A partir do momento que eu desenvolvi esse método, aí as coisas, aí tudo começou a fluir muito mais rápido, as coisas começaram a acontecer muito mais rápido. E com 2 anos e meio que eu estava aqui, eu inaugurei esse estúdio, que é um sonho, muito além do que eu imaginava também, do que eu sonhava. E estão acontecendo muita coisa, está acontecendo muita coisa ainda. Muito bom! Gente, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, projetos aí, ó, fica na tela para vocês o Instagram da Cláudia, para que vocês possam acompanhá-la diariamente. Hoje o Instagram é uma agenda eletrônica e de que forma a gente pode acessar e ali entrar em contato com várias pessoas. E aí fica na tela para você que está nos assistindo, para que você possa saber mais sobre o trabalho que a Cláudia vem desenvolvendo em vários campeonatos de fisiculturismo. E não para por aí, né? Eventos de moda, fashion show, e aí nos melhores do ano também. É tanta coisa que acontece na nossa comunidade brasileira, mas é isso, gente. Antes de você procurar um profissional, primeiro, vá atrás, pesquisa o que a pessoa faz e de que maneira essa profissional pode contribuir para a sua beleza. E quando eu falo a sua beleza, eu não falo só beleza de mulheres, não, beleza de mulheres e homens. Porque com certeza no seu estúdio, Cláudia, você deve receber homens e mulheres, né, atrás de algo que é muito consumido aqui na América. Exato. A beleza, a indústria da beleza, as pessoas se preocupam muito de que forma vão se apresentar, seja numa entrevista de trabalho, na televisão, no Sim. dia, né? A maquiagem hoje já passou, é parte, né? Faz parte
de um processo diário de homens e mulheres aqui nos Estados Unidos. E Exatamente. aí na tela, para vocês encontrarem essa profissional fantástica que deixa a sua marca por onde passa. Cláudia, eu sei que você tem clientes, alunos, alunas que vão atrás de você. Então, é por isso que eu deixo aqui em aberto o programa. O que você diria nesse momento, antes de eu ir para a nossa. Nós temos um bate-bola ainda com você, Cláudia. Antes do nosso bate-bola, o que você hoje, essa mulher bem-sucedida que faz o que ama, diria para a Cláudia lá do passado? Lá do passado, É. eu diria que valeu a pena tudo. Tudo que eu vivi, eu diria assim: "Aguenta só mais um pouco que vai valer a pena tudo". E para as minhas alunas, para as minhas lindonas, porque eu tenho esse bordão que eu chamo as minhas alunas, as minhas clientes de lindona, que já passaram pela minha cadeira, que já tiveram a oportunidade também de adquirir o método, né, mapa harmônico, que aliás, inclusive, Jorge, eu quero falar sobre esse método. Esse método é um método que tem mudado a maneira com que as mulheres se automaquiam, tá? Uhum. É um método onde a gente tem aí uma conversa online mesmo, e eu consigo fazer todo o mapeamento do rosto dessa cliente. É um método exclusivo para cada tipo de rosto. Então, ela tem uma conversa comigo, a gente tem esse curso aí online, e de acordo com o tipo de rosto dela, de acordo com as necessidades dela. Então, é um método que eu criei, que eu tenho muito orgulho de falar que tem transformado vidas por onde eu vou, tá? Eu também tenho um grupo de mulheres que chama Mulheres que Somam. É uma equipe de mulheres que a gente unidas somos mais, que chama Mulheres que Somam. Então, o que eu diria para essas mulheres que já passaram pela minha vida e pela minha trajetória, é que elas aproveitem as oportunidades que a vida dá. E não desanimem, não desanimem, porque se eu tivesse desistido no início, com tantos obstáculos que eu enfrentei, porque essa conversa que a gente tem aqui, isso aqui é só uma pontinha de tudo que eu passei para estar vivendo tudo isso hoje, mas eu não desisti, sabe? Eu já teve dias de ficar de cama, de chorar, de não querer fazer nada, mas eu sacudi a poeira e levantei e estou aqui. Então, assim, são obstáculos que a gente enfrenta, mas não desiste. Aproveita as oportunidades. E as palavras têm poder. Profetiza a palavra boa, do bem na sua vida e na vida dos outros também, que elas voltam para você, né? Isso é muito importante também. Verdade, muito bom. Bom, vamos agora para o momento do nosso programa que eu acho que a Cláudia não estava esperando, mas Então, bate-bola com Cláudia Gomes. Cláudia, um sonho. um sonho, ah, ter meus pais perto de mim. Uma vontade. Uma vontade, ah, ir mais além. Uma profissão. Uma profissão, maquiadora. Um lugar. Um lugar, sabe que eu Dubai, meu sonho. Educação. Educação é primordial e cabe em qualquer lugar. Um livro. Um livro, olha, eu estou muito no Poder da Mente Milionária. Muito bom, hein? Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Seria a
Eu acredito muito que a gente tem mania de ter de tirar conclusões sobre determinada coisa e pessoa. Então, a gente próprio tem um preconceito sobre pessoas. A gente eu acho que se eu pudesse mudar seria isso, sabe? A gente tem mania, às vezes, de nem conhecer aquela pessoa e já tirar uma conclusão precipitada sobre aquela pessoa, e às vezes isso nos atrapalha ou nos atrasa muito. Eu mudaria isso. Eu amo Minha família. uma cor, Rosa, montanha, praia ou cidade. cara, montanha, Um estilo musical. MPB, eu amo. Teatro, TV ou cinema. Teatro. Para mim, ser uma maquiadora, educadora É uma missão que Deus me deu e eu abraço, assim, com muito amor, com muita gratidão também a Deus, né, por tudo que ele tem me proporcionado, porque, eu aprendo muito com tudo isso. Eu me defino uma mulher. Bem-sucedida. Família para mim É tudo. Deus para mim Deus para mim, sem ele, eu não estaria aqui, sem ele eu não nada disso aconteceria. Eu tenho uma fé muito grande, inabalável, nesse Deus que é o centro de todo o universo. Cláudia. Que esse centro de todo o universo venha conspirar a seu favor sempre e que você venha se sentir mais realizada em tudo que você venha fazer na sua vida. Uhum. Olha que interessante. A gente começou essa entrevista, gente, com a Cláudia falando do processo da menina que ficava na casa da tia, do tio, né, na casa de Os uns avós. bisavós, por causa de um problema familiar, um problema de saúde. Quando esse problema de saúde foi resolvido, a vida ficou um pouco mais estabilizada. Ela com os irmãos já montaram uma pequena empresa no qual já faziam eventos na cidade, quer dizer, com toda a sua timidez, ela já acreditava na educação, já acreditava no poder do empreendedorismo e, de repente, ela se vê um dia visitando os Estados Unidos com a sua filha ainda muito pequena, mas descobrindo aqui na terrinha do tio Sam a oportunidade. Exato. É isso, Cláudia. A sua história é baseada no acreditar, nessa chavezinha que tem muita gente que deixou de lado. Essa chave é virar a chave do acreditar mais, ter mais fé, para Exato. que você possa chegar no lugar onde você chegou hoje. Chegou onde você está fazendo a diferença na vida de muita gente e, além de fazer toda a diferença, você se torna responsável por educar imigrantes que chegam nesse país como você chegou e dando a oportunidade para que essas pessoas venham se apaixonar por algo que você, quando fala, brilha. Seus olhos brilham quando você fala: olha, eu sou uma maquiadora, educadora e me preocupo com aquilo que eu passo adiante. Isso é muito importante. Nessa entrevista, você deixou aqui para brasileiros cidadãos do mundo o como é importante a gente acreditar e deixar com que Deus venha escrever a nossa história. Mas a nossa história, gente, só pode ser realizada a partir do momento que a gente tenha fé. E isso aí é contado na história de hoje de Cláudia Gomes, uma mulher que é um referencial como maquiadora aqui nos Estados Unidos. Cláudia, em nome da minha equipe, parabéns, mais sucesso
e que você continue trilhando esse caminho do bem e servindo de instrumento para muitos outros imigrantes que aqui chegam e que precisam disso aí que você tem muito, essa vontade de chegar a algum lugar e contribuir para a melhora do outro. Parabéns. Muito obrigada, Jorge. Estou lisonjeada com todas as suas palavras. Muito obrigada mesmo. Eu acho que você conseguiu descrever realmente tudo que eu sinto, tudo que eu sou, tudo que eu me tornei realmente. Gratidão mesmo, tá, pela oportunidade. E eu espero mesmo que todas as pessoas, todas as mulheres, homens, quem quiser, quem estiver nos assistindo agora e que quiserem adquirir aí também o mapa harmônico, que é um método assim que facilita muito a vida das mulheres, me procurem, meu Instagram vai estar aí, podem me procurar. Também essa comunidade que eu tenho, mais uma amiga, que é a Dione, fotógrafa, a gente tem uma comunidade chamada Mulheres que Somam. Você que quer também participar dessa comunidade é muito bem-vinda, pode me procurar. Aqui a gente quer elevar a autoestima de outras mulheres, ajudar outras mulheres a também crescer, assim como a gente, tá? E é um prazer sempre estar servindo. Muito obrigada. Muito bom, parabéns. E é isso, a gente fica por aqui. Cláudia, mais sucesso para você e para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.